Salut les cocos, como ça va? Então, nesse vídeo aqui eu apresentei pra vocês a música Soul Man de Ben Louco Le Soul. Nesse outro vídeo aqui a gente analisou de perto o refrão e a estrutura ne que. Agora vamos dar uma olhadinha nas celebridades. Nossa, gente, ele passa a música inteira dizendo que não tem tal coisa de alguém. Então eu fiz uma pesquisa aqui, algumas celebridades eu não conhecia antes, eu tenho que admitir, e agora a gente vai ter a chance de ver, de estudar, né, essas celebridades também e ver vocabulário. Como falar de alguém, como falar de uma celebridade em francês, como falar o ano de nascimento, o dia de nascimento ou de falecimento, né, de alguém. Vamos lá? Vou começar pelo l'abbé Pierre. L'abbé Pierre est né en 1912 et il est mort en 2007. C'est un prêtre catholique français, fondateur de l'association Emmaüs, personnage très populaire en France. Il s'est battu pour aider les sans-abri. Vocês podem acompanhando a leitura, aí o texto vai aparecer aí para vocês e vocês vão ver que eu escolhi palavras que são bem parecidas com o português. Ça c'est l'abbé Pierre. Abbé, c'est dans la religion catholique, d'accord? C'est aussi comme prêtre, c'est synonyme de prêtre, d'accord? Prêtre catholique français. Ça, c'était l'abbé Pierre. On va voir maintenant Spike Lee. Spike Lee est né le 20 mars 1957. C'est un acteur, réalisateur et producteur américain. Neil Armstrong. Il est né le 5 août 1930 et il est mort en août 2012. Il est un pilote d'essai et astronaute américain. Il est le premier homme à avoir marché sur la Lune le 21 juillet 1969. 1969. Paul Bocuse. Qui est-ce? Vous connaissez Paul Bocuse? Il est né le 11 février 1926 et il est mort le 20 janvier 2018, très récemment. C'est un grand chef cuisinier français. Il est désigné cuisinier du siècle en 1989. Il est très important. Léonard de Vinci. Il est né en 1452 et il est mort en 1519. Il est un peintre, inventeur et scientifique italien. Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara. Il est né en 1928 et il est mort en 1967. Il est un révolutionnaire et homme politique argentin. Il lutte aux côtés de Fidel Castro à Cuba. J'ai essayé d'être assez neutre le plus possible parce que c'est une figure polémique, mais bon, une figure politique de l'Argentine. Il était argentin. Gandhi. Gandhi est né en 1869 et il est mort en 1948. C'est un philosophe et homme politique indien reconnu comme le père de la nation indienne, adepte de la non-violence. Mohamed Ali. Il est né en janvier 1942 et il est mort le 3 juin 2016. C'est un boxeur américain, plusieurs fois champion du monde poids lourd entre 1964 et 1978. Nelson Mandela. Il est né en juillet 1918 et il est mort le 5 décembre 2013. Il est un homme politique d'Afrique du Sud. Il lutte contre l'apartheid et est emprisonné pendant 28 ans avant de devenir le premier président noir du pays. Charlie Chaplin, dit Charlot, né en 1880 et mort en 1977.
Il est un acteur, réalisateur et producteur britannique. King Kong, c'est un peu bizarre, hein? Mais bon, il est mentionné dans la chanson. Donc King Kong est un gigantesque gorille, personnage de cinéma. Voilà, c'est une description assez simple. Rosa Parks, elle est née en 1913 et elle est morte en 2005. C'est une figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis. Elle est devenue célèbre en refusant de laisser sa place à un blanc dans un bus. En refusant, elle a dit non, je ne laisse pas ma place à un blanc dans un bus. Donc elle est restée assise. Elle a dit non, je ne me lève pas. D'accord? Ça c'est Rosa Parks. Pessoal, repararam aí quando eu estava falando da data de nascimento e de falecimento de cada um? Vocês repararam que às vezes eu falava le e às vezes eu falava en? Por que será? Qual será a diferença entre falar, por exemplo, que Spike Lee est né le 20 mars 1957 et que Da Vinci est né en 1452? Qual é a diferença? Qual é a preposição ou a não preposição, né, que eu vou usar aí na hora de falar de datas? Primeiramente, observem que é direto, tem bem menos preposição do que em português. Você não vai falar de a cada vez entre o dia, o mês e o ano. Na verdade, não, é bem direto, sem nenhuma outra preposição. Só no início é que você vai usar a preposição en se a primeira informação que vier for o mês ou o ano. Então, en 1452, en novembre, en janvier 1942, etc. Certo? E se você for dizer a data completa a partir do dia, então você vai usar o artigo definido le, no singular masculino, le. Então, je suis né, eu vou falar para vocês a minha data de nascimento, tá? Je suis né le 19 avril 1988. Olha só. E para dizer eu nasci, você vai dizer je suis né. Se for masculino, é um né com um E só. Se for feminino, é só colocar um E no final, que tá tudo certo. A pronúncia é exatamente a mesma, d'accord? Je suis né le 19 avril 1988. Et toi, quelle est ta date de naissance? Escreve aí nos comentários qual é a sua data de nascimento. Se não foi mencionado em nenhuma dessas descrições aqui o seu mês de nascimento, você pode procurar num dicionário. É bem simples, essa é uma pesquisa assim, bem fácil de se fazer. Eu acho muito mais interessante você ir aprendendo os meses aos pouquinhos. Qual é o mês que para você é mais importante? Eu diria que é importante você saber o mês em que você nasceu, né? É uma coisa que a gente usa bastante na hora de preencher formulários. Então, antes de começar a decorar de janvier a décembre, procura lá o mês em que você nasceu. Se ele for mencionado aqui, muito provavelmente você entendeu, porque quando a gente ouve a partir do francês, a gente entende, né? Porque a maioria é bem parecido, só tem um que é bem diferente. Vou até falar ele rapidinho, é août. Août é agosto, e ainda por cima se escreve desse jeito aqui. Août, août. A pronúncia é só essa mesmo, tá? Août. Então esse é o único que é diferentão. O resto, na hora que você ouve, você entende. E se ele não foi mencionado, procura e coloca aqui nos comentários. Je suis né le, o dia, o mês e o ano, sem nenhuma preposição. E a partir dessas descrições, vocês já são capazes aí de pegar a lógica, né? Misturar, fazer aí um Frankenstein, pegar as bases para pronunciar a data de nascimento de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu acho muito interessante trabalhar com músicas, extrapolar e além da música. Então a gente entende o que ela quer dizer, vê as estruturas, vê como usar em outras situações. E essa música ela é muito rica, né? Ela menciona tantas celebridades, faz alusões a tantas situações que foram importantes, né? Rosa Parks aí. Então, se você não entendeu 100% exatamente quem é ela, dá uma olhada nessas personalidades no Wikipedia. Então, você pode procurar no Wikipedia e colocar em francês, você muda a língua para francês, e aí você pode ler mais em detalhes sobre a celebridade que mais te interessou. E eu vou deixar aqui, antes de ir embora, uma última mission possible. Écrivez une célébrité que vous admirez.
Laquelle? Quelle est la célébrité que vous admirez le plus? Pode ser uma celebridade mencionada na música, mas pode ser uma ou outra. Faz uma pesquisa e escreve aqui nos comentários um resuminho sobre essa celebridade. Eu vou corrigir pra você. E é isso. Espero que você tenha gostado. Não se esquece de deixar o seu like. Se inscreve no canal. On se voit en ligne. À bientôt, les amis!